Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre IFRS e US GAAP no que tange a instrumentos financeiros. É uma das áreas que possui uma das principais diferenças, né, existentes na data atual, principalmente após a publicação da norma IFRS 9 por parte do IASB, né? É importante mencionar que tanto o IASB como o FASB eles tinham projetos conjuntos, né, de emitir uma norma igual, né, conjunta, muito parecido com o que foi feito com o IFRS 15, né, que é equivalente ao ESC 606. Esse processo, infelizmente, não terminou de maneira positiva, né? Mesmo desse grande esforço de convergência ter sido tomado, não se chegou a um consenso e o IASB decidiu emitir uma norma sem um alinhamento automático com o FASB. Por sua vez, isso em 2018, que originou na publicação final do IFRS 9. Né? Vale notar que o IFRS 9 é uma norma que demorou muito tempo até a sua publicação em versão final. Né, publicação e, acima de tudo, a sua entrada em vigor. O FASB, né, ele também atualizou paralelamente as normas americanas também em data muito similar, né, de forma a incorporar alguma das alterações, né, do IAP, mas ainda existindo outras alterações, ok? Bom, o IFRS, a gente tem basicamente uma grande norma que trata de instrumentos financeiros, que é a IFRS 9, e depois tem duas menores normas, que uma é o IFRS 7, que fala das divulgações, e depois a gente tem o IAS 40 ou 39, sempre me confundo, que refere-se à apresentação. Já em US GAAP você tem uma série grande de normas, né? Porque basicamente as normas em US GAAP elas são separadas pelo tipo de instrumento financeiro, né? Então você tem 5 instrumentos ativos, né? 310 ou 326. Nós temos duas para passivos e ainda tem aquelas transações específicas, que é a contabilidade de hedge account em derivativos, né? A 825 que basicamente são divulgações e transferências de ativos financeiros entre empresas, além de uma de serviços financeiros. É uma gama muito grande, ok? É importante lembrar que investimento societário em coligada, né, ou controlada, todo investimento que tem influência significativa, apesar de ser um investimento em uma coligada controlada, é considerado um instrumento financeiro. Né? Porém, são tratados, eles têm normas específicas, tanto no IFRS quanto no US GAAP, já falei sobre isso, né? Mas tem diferenças bem menores. Né? Basicamente, se aplica equivalência patrimonial. Né? E a opção do valor justo, em alguns casos, que tem uma pequenininha diferença. Okay? Então a gente vai focar nos instrumentos financeiros, exceto esses que eu mencionei aí, que investimentos em coligados controlados. De maneira básica, né, FS 9, você, com a nova norma, nós temos 3 categorias de ativos, né, que o FS 9 traz, que são até categorias com um nome muito autoexplicativo. Né? Então, o instrumento financeiro ao custo amortizado, né? São os mensurados ao custo amortizado por taxa de juros efetiva, e tem a categoria do valor justo no meio do resultado, e uma categoria nova, né, que teve impacto, que trouxe novas mudanças, que é o valor justo por meio do patrimônio líquido. Né? A classificação em IFRS de cada um desses instrumentos se dá através de 2 características principais: o modelo de negócio da empresa e as características do fluxo de caixa. Né? Então, o que é isso? Se o fluxo de caixa ele é exclusivamente principal e juros, né, que é solo payment and interest, é o teste de apenas pagamentos, principal e juros. Se um título é apenas principal e juros, ele pode ser contabilizado em uma dessas 3 categorias. Se ele é um título que não é e não é só principal e juros, por exemplo, um derivativo, o custo amortizado não se aplica e vai se aplicar o valor justo. Ok? Então, basicamente, a empresa IFRS vai aplicar a categoria de acordo com a característica do fluxo de caixa e, na sequência, como ela espera gerenciar esse instrumento financeiro internamente. Se ela espera receber os juros desses instrumentos financeiros até o vencimento, aplica-se o custo amortizado. De maneira sintética e resumida. Se a empresa espera vender esse título a qualquer momento, aplica-se o valor justo no resultado. Se não é nenhum e nem outro, ou pode ser uma combinação de ambos, a empresa ela usa a categoria do valor justo por meio do patrimônio líquido, que é uma inovação da norma, ok? Que esse primeiro se faz o teste do somente pagamento de principal e juros, né? Solely payment and principal and interest, principal payment and interest. E esse teste basicamente ele serve para verificar se você pode aplicar o custo amortizado na empresa, ok?
Geralmente quem passa nesse teste de principal e juros são debêntures, empréstimos, né? Já investimentos, participações societárias, derivativos não passam porque você não tem principal e sim aplicação do valor justo direto, ok? Então, a norma ela traz essa situação em FRS e em US GAAP a gente vai ter aplicação de acordo do tipo de instrumento. Então, a primeira é investimentos patrimoniais, investimentos em ações e cotas. A gente tem a US C321, né, que ele trata basicamente desses tipos de investimentos, né? E ele trata especificamente de investimentos securities, né? Que isso quer dizer? São os investimentos em valores mobiliários, né? A gente está falando de investimentos em ações, né? Negociados em bolsa de valores. Então você tem uma norma que fala especificamente desse tipo de investimento, né? Ambos os instrumentos eles estabelecem a contabilização a valor justo, ok? Exceto se não for uma coligada controlada, como eu disse anteriormente, né? Só que o IFRS tem uma opção a mais. Então o US GAAP sempre vai ser valor justo por meio do resultado e é uma opção irrevogável, que quando você reconhece o instrumento financeiro, a ação da empresa, a empresa ela pode colocar, e é irrevogável, ela não pode voltar atrás, na categoria valor justo do patrimônio líquido dessas ações. Né? O que acontece? Nessa categoria, todo ganho de valor justo desse instrumento vai ficar no PL. E ele nunca vai para o resultado, é o que a gente chama de não reciclagem do saldo. Isso é uma diferença, isso não existe no US GAAP. Isso existe para aquelas empresas que têm ações e pode ser uma opção contábil para não afetar o resultado dela por operações de mercado, né? Mas também é uma trava para não permitir também manipulação, do tipo a ação tá com um resultado positivo acumulado no PL, a empresa resolve classificar isso como a valor justo no resultado para poder realizar o ganho. Isso não é proibido. Né? Então a diferença principal é que o FRS pode ter essa opção irrevogável inicial das ações e o US GAAP é sempre valor justo. Né? Então se eu pegar um exemplo do IFRS, né, o IFRS nós teríamos essa situação. Né? Então a empresa ela adquire, ela tem o fechamento anual em IFRS, né? E a empresa adquiriu 100 ações da empresa Listco, pagou 10 mil reais essas ações, então você débito ativo financeiro, ela optou pelaquela opção a valor justo no meio do patrimônio líquido, né? Crédito caixa. Passou-se um ano, essas ações caíram, né? A perda é registrada no patrimônio líquido e OCI, outros Other Comprehensive Incomes, que é outros dados abrangentes, contra o ativo. Depois de alguns meses a empresa recebeu dividendo, aí esse dividendo sim reconhece contra a receita, que é um resultado, né, no próprio resultado. E aí, na sequência, as ações voltam a se valorizar. Okay? Então, débito ativo e crédito OCI. Então, se a gente for olhar, acumulou-se um ganho no patrimônio líquido, né, 5 mil menos 3 mil do outro slide, você tem um ganho lá de 2 mil que vai ficar no patrimônio líquido e nunca vai ser reciclado. Né? E ela vendeu a ação. Então, débito caixa, crédito ativo. Né? Nessa alienação, aquele resultado que vai ficar no PL, ele não vai para o resultado. A única coisa que a empresa pode fazer é transferir ele de outras áreas abrangentes para uma reserva de lucros, ok? Então, isso é uma diferença interessante. Em US GAAP, essa transação seria obrigatoriamente no meio, através de resultado, através de valor justo do resultado, não tem outra opção, e ele se classificaria na categoria títulos para negociação, né, que seria equivalente ao valor justo por meio do resultado das IFRS, ok? Adicionalmente, o SGAP ele também traz um outro método, um expediente prático de mensuração a valor justo para algumas empresas dentro do escopo da norma 946, estamos falando de fundos de hedge, commodities, fundo de capital, que permite uma mensuração simplificada do valor justo das empresas, né, que é o conhecido NAV, né, o Net Asset Value, que basicamente mensura se o valor justo dos ativos e dos passivos, sem considerar o todo, né, sem considerar os elementos externos que não estão, por exemplo, no balanço. Isso é uma simplificação e ele só pode ser aplicado se a empresa atingir os critérios listados da linha A e D do respectivo parágrafo. Ok? Essa é uma diferença menor, então gostaria de focar uma outra diferença que da norma 320, né? Essa norma ela trata dos títulos de dívidas negociáveis, né? Então são títulos de dívidas negociados em bolsa de valores, está falando, por exemplo, de debêntures e de títulos de governo, que são negociados também em mercados. Essa também pode gerar uma diferença significativa, né? Porque IFRS a empresa vai classificar em uma das três categorias, né?
custo amortizado, valor justo do resultado se ela tiver a intenção de vender isso no curtíssimo prazo, e valor justo por meio do patrimônio líquido se ela não tiver uma definição específica da sua utilidade. Né? Nesse caso, em US GAAP, você contabilizaria nessa categoria para títulos disponíveis para venda, que é a linha B. Né? Nesse caso, a categoria títulos disponíveis para venda é muito parecido. Basicamente, fazer um parênteses interessante, o US GAAP mais ou menos é muito parecido com o que era a antiga norma, o IAS 39. Né? É como se fosse o IFRS sem ser atualização. Inclusive, as categorias são iguais ao que era antigamente. E essa categoria, títulos e valores imobiliários disponíveis para venda, você contabiliza o valor justo, toda a variação contra patrimônio líquido. Num primeiro momento, em US GAAP, lembrando que em US GAAP e IFRS você pode escolher as categorias de acordo com as regras, mas você tem uma diferença significativa quando você tem títulos disponíveis para venda em US GAAP e esse mesmo título como valor justo por meio do patrimônio líquido. Apesar de ambos ter o efeito do PL, a norma IFRS ela tem uma inovação, né? Essa mensuração do valor do PL é uma mensuração um pouco que híbrida, que eu vou apresentar para vocês aqui na sequência. Né? Na mensuração do US GAAP, do IFRS, perdão, o valor justo, toda variação do valor justo, ela é feita contra resultado, né? Contra patrimônio líquido, perdão. Toda variação do valor justo ela é feita contra patrimônio líquido. No entanto, né, a gente contabiliza no resultado do exercício as variações pela taxa de juros efetiva. O que isso quer dizer? No patrimônio líquido vai ficar o residual entre o ajuste a valor justo e a parte do custo amortizado já contabilizado no resultado. Então é diferente, porque o US GAAP fica tudo no PL sem afetar em nada. Em IFRS não, você contabiliza o valor justo contra o resultado, só que você contabiliza no patrimônio líquido o valor justo e no resultado a gente contabiliza como se fosse pelo custo amortizado. É um método de mensuração híbrido. É como se a gente contabilizasse o ativo e o passivo a valor justo contra PL, o resultado do exercício pela taxa de juros efetiva contra o PL, ou seja, o resultado está a custo amortizado, o ativo e o passivo está a valor justo e o PL está no residual. Em US GAAP, todo o valor justo está no PL e não tem nada no resultado. Isso pode gerar uma diferença, principalmente quando você tem títulos de dívida em moedas estrangeiras. Porque o valor justo, ele incorpora também a variação cambial e ele fica todo no PL. Em IFRS, a variação cambial, ela afeta o custo amortizado, então vai para o resultado. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, depois eu tenho um exercício bem interessante para trabalhar em cima disso, mas imaginamos que a empresa tem um instrumento de dívida mensurado a valor justo, por meio do PL, ela já escolheu essa categoria. Esse ativo ele é adquirido por 1.000, ele paga juros anuais de 6%, tem perdas de crédito, né? Esperadas pelo modelo de impairment de 20, e o valor justo diminui para 10, na sequência é recebido juros e é vendido ativo. Como é que ficam os lançamentos em IFRS? Então, o primeiro lançamento ficaria reconhecimento inicial ativo contra o pagamento, caixa, perda. Vejam que a perda, nesse caso, ela se dá contra resultado, então a perda de impairment projetado, ela se dá no resultado contra patrimônio líquido. Isso já é um exemplo da mensuração híbrida. Então, o resultado do exercício está sendo afetado pelo custo amortizado. Perdas de impairment, ela existe quando você tem instrumentos mensurados ao custo amortizado. Vejam que na sequência recebi os juros, debitei caixa, registrei receita de juros, estou afetando o resultado por taxa de juros efetiva. Na sequência, aumentaram-se as perdas, né, as provisões de perda. Né? Então, debitei resultado contra o patrimônio. Reparem que eu não afeto, o ativo e o passivo ele só é afetado quando eu tenho um ajuste a valor justo. Nesse caso, a despesa de perda no resultado, o crédito, ao invés de ser no ativo, ele vai direto no PL. Né? Teve um novo valor justo. Esse valor justo ele teve uma valorização. Né? Então, a gente... teve uma desvalorização. A gente debita OCI, que seria a perda a valor justo, fica provisionado no OCI, e eu reduzo o ativo financeiro. Ok? E, por consequência, na venda, o que eu faço? Eu tenho um recebimento em caixa, baixo no ativo e realizo a perda, que está no PL. Nesse caso, é reciclado a perda no PL, diferentemente do outro exemplo de ações, quando se trata de títulos de dívida, o IFRS permite o reciclo do valor acumulado no PL para resultado.
Em US GAAP, ficaria tudo isso contabilizado no PL, né? Tudo isso contabilizado no PL e na venda seria classificado para resultado. Então, essa é a principal diferença. E como eu disse, né, em casos de variação cambial, essa diferença aumenta muito mais, porque a variação cambial ela vai afetar em IFRS o custo amortizado no resultado, e em US GAAP não afeta e fica tudo no PL. Ok? E uma última observação, né, empréstimos recebíveis também tem uma norma própria, que é o ASC 310, que basicamente é uma categoria residual. Se o ativo financeiro não se enquadra nas outras categorias e não tem derivativos embutidos, etc., ele acaba caindo nessa categoria, que é o custo amortizado. A opção valor justo existe tanto em IFRS quanto no US GAAP, é muito parecido. A única exceção que o US GAAP, enquanto o IFRS ele permite a adoção do valor justo no reconhecimento inicial, o US GAAP permite a adoção do valor justo em outros dois momentos. Quando a empresa adquire uma empresa que é elegível, né? Por exemplo, ela tem uma política contábil específica de US GAAP que permite o valor justo, ou uma outra situação onde eu tenho ativos financeiros que foram reportados como valor justo com ganhos e perdas não realizados, só que você tem princípios contábeis específicos que permitem fazer essa mudança. Né? A gente está falando de normas para indústria específica, como a 946. Ok? E ainda tem outras duas situações. Tratamento contábil muda porque a empresa deixou de ser equivalência e vira valor justo. Isso é igual em FRS, não tem uma diferença. Né? E um evento exige que o ente qualificado seja mencionado valor justo no momento do evento. Isso não existe explicitamente em FRS. Ok? Outra situação também que existe, os derivativos embutidos, eles não existem mais em IFRS. Não que não existem, eles basicamente, toda vez que eu tiver um instrumento com derivativo embutido, ele vai ser mensurado automaticamente a valor justo. Né? Antigamente você tinha que bifurcar o contrato hospedeiro do derivativo que ele tem embutido e mensurar um valor justo, e o outro você pode aplicar custo amortizado. Não existe isso em FRS mais. É sempre a valor justo porque ele é reprovado no teste do SPPI, lá, o Solely Principal and Payments Interest. Então, tudo valor justo. Em US GAAP ainda existe essa questão do derivativo embutido, né, e ele vai ser separado se ele não atender às características econômicas que a norma traz. Basicamente, se ele é um instrumento que é um derivativo embutido, que ele não é ele não está intimamente relacionado com o contrato, você acaba tendo que bifurcá-lo, ok? Essa pode ser uma diferença significativa, porque você pode ter em US GAAP uma operação que você vai ter o derivativo embutido a valor justo e o contrato que ele está, né, o contrato hospedeiro ao custo amortizado, e em IFRS vai estar sempre ao valor justo, esse tipo de investimento. Ok? O impairment, existiu diferenças entre ativo financeiro, dos impairments de ativos financeiros, né? Porém, com a publicação em 2016 do ASO, né? O ASO em US GAAP é o Accounting Standard Update. Ao invés de ter IFRS R1, R2, R3, em US GAAP tem emissões de atualização geral. Então, esse ASO ele atualiza diversas normas. Então, o ASO ele trouxe uma similaridade nessa aplicação das normas. Então, a partir deste ano ficam basicamente iguais os impairments, ok? E existem outras diferenças menores, né? Já indo para uma questão de encerramento, para a classificação de um instrumento financeiro, se ele é passivo ou PL. Existem operações que, por exemplo, onde a empresa capta recursos no mercado, que essa dívida pode ser convertida em ação. Né? Esses instrumentos, a empresa ela tem que definir se ele é um PL, se ele é um instrumento patrimonial ou ele é um instrumento financeiro. Ok? Basicamente, as diferenças elas são poucas que existem. Né? O US GAAP você tem uma norma específica que trata disso, que é a 480, que distingue o que é PL e o que é passivo, e FRS tratado no IAS 32. Né? No Brasil, é equivalente ao CPC 39. Ambos os padrões estabelecem que a entidade tem que classificar parte como passivo ou parte como PL, eles trazem essas clarificações. Geralmente a distinção é fácil, só que em algumas circunstâncias pode ser difícil distinguir se é ativo ou passivo e pode gerar alguma diferença, né? Porque em IFRS um instrumento ele vai ser classificado como passivo seguindo a essência do contrato, né?
O US GAAP, por sua vez, ele tem uma definição mais detalhada, então ele não segue tanto a essência e sim a forma jurídica, né? E aí tem alguns exemplos, né? Em FRS, contratos que são indexados e potencialmente liquidados em ações da própria entidade, eles vão para patrimônio líquido apenas se eles forem liquidados através da entrega de um número fixo e por um valor fixo, sabido desde o início. Já em US GAAP, eles podem ser classificados como patrimônio se eles podem ser exigidos, liquidados em ações, e existe uma opção que é dada para o emissor. Então, isso pode gerar algumas diferenças, além também de outros componentes híbridos, ok? Por fim, na parte de derivativos, né, e contabilidade de hedge, a gente também teve bastante diferença, né? O IFRS 9, ele mudou muita coisa, ele atualizou muita coisa para a aplicação da contabilidade de hedge. Ele aumentou a possibilidade de aplicação de hedge accounting, e também simplificou a sua aplicação. O US GAAP não atualizou. Então, basicamente, as diferenças que hoje nós temos são entre o IFRS e o US GAAP é equivalente às diferenças que a gente tinha com o IAS 39 e com o IFRS 9, se a gente comparar as duas normas. Por exemplo, componente de risco, né? Antigamente, no IAS 39 e no US GAAP ainda é assim, a empresa ela só pode fazer hedge accounting ou de todos os riscos envolvidos na relação, né? Ou pode selecionar apenas o risco financeiro, por exemplo, variação de taxa de juros, né? Uma empresa ela não pode selecionar fazer derivativos só de um risco de mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa ela contrata um empréstimo que a empresa sofre variação cambial e variação da taxa de juros que é indexada, LIBOR. Por serem dois componentes financeiros, a empresa ela pode optar por fazer o hedge da operação toda, câmbio e juros, ou ela pode optar por proteger só os juros, por exemplo. Essa opção existe porque ambos são riscos financeiros. A empresa pode fazer isso, por exemplo, quando ela tem exportações em dólar, que pode ter um hedge natural e ela não vê necessidade de fazer essa operação financeira. Agora imagina, por exemplo, uma outra situação, uma empresa como uma companhia aérea, que ela vende todos os seus tickets indexados ao dólar. Então ela tem uma flutuação natural do dólar e ela quer proteger o custo de produção, né, o custo de transporte, que é basicamente querosene de aviação, ele é afetado pelo câmbio e pela variação do preço do petróleo, né? A empresa ela pode decidir fazer proteção só do preço do petróleo, porque ela já tem uma proteção natural do risco de câmbio do custo, que é compensado com o valor da venda que é indexado também ao dólar. Ela pode decidir fazer essa proteção só do risco de mercado. Se ela decidir fazer isso, ela não pode aplicar o hedge accounting em US GAAP, porque ela teria que proteger mercado e financeiro, câmbio, né? Em IFRS foi possibilitado, a empresa ela pode só fazer hedge accounting mesmo que seja só um risco financeiro, e não, um risco não financeiro e não a relação como um todo, ok? Em maneira similar também, exposições agregadas, líquidas, ativo menos passivo, a empresa em IFRS ela pode fazer a proteção da posição líquida, né, e contratar derivativo e fazer proteção de hedge accounting dessa posição líquida. Em US GAAP não é permitido, assim como em IAS 39. E a efetividade, em IFRS não tem mais aquele teste de 120% a 80%, e sim tem que provar que existe uma relação econômica, né? E provar o quanto se compensa isso. Em US GAAP só pode fazer hedge accounting se for comprovado em termos quantitativos a relação entre 80% a 125% entre o objeto de hedge e o instrumento de hedge. Okay? E além disso, o US GAAP ele requer que a avaliação da efetividade dos hedges sejam feitos no mínimo a cada 3 meses, trimestrais. Em IFRS não existe essa obrigatoriedade. Em teoria, a empresa, se ela fizer uma volta uma vez por ano, ela está protegida, ela está aderente com as normas. Ok? Na sequência vão ter alguns exercícios para praticar, que podem ser interessantes para fixar principalmente as diferenças entre as categorias de instrumentos mensurados a valor justo por meio do PL, né, em IFRS, com as categorias respectivas em US GAAP. Ok? Bons estudos.